Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Vetancast, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou Bruno Giacomelli, coordenador do território Aves. Estamos na segunda entrevista do módulo Alfitóbios de Aperinos, com o tema Gestão do Monitoramento e Controle de Cascudinho, com Graciele Araújo Castilho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Graciele por aceitar o convite, é uma honra tê-la aqui conosco. A Graciele é graduada em Ciências Biológicas pela Unifev, é mestre em Biodiversidade pela Unesp, vem trabalhando como entomóloga desde 2015, passou pela empresa EcoService e atualmente é responsável pelo bem-estar e controle de pragas da COB. Graciele, seja bem-vinda ao nosso Vetancast. Olá a todos. Primeiro, muito obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre esse assunto importante, que é o controle de cascudinho na avicultura. Legal. Então vamos aproveitar a tua experiência aí na genética e vamos sugar todas as tuas energias para nós aprender cada vez mais aí com vocês. Graciele, vamos lá para a primeira pergunta. Quando nos referimos a aves de vida longa, qual a opinião em relação à presença de cascudinho e quais são os desafios? Bom, a presença de cascudinho em lotes de aves de vida longa realmente é um grande desafio, né? Em granjas como, por exemplo, as avós e as bisavós, um lote pode durar até mais de um ano, né? Então, é bem provável que a gente tenha grandes infestações, né? Outro ponto é que muitas granjas, né, ficam em locais que são muito úmidos e muito quentes, e isso faz com que o ciclo do cascudinho se complete mais rapidamente, né? Portanto, apesar desses desafios que a gente encontra, né, em criação de aves de vida longa, é de extrema importância a gente tentar manter os galpões com baixas infestações, para evitarmos possíveis prejuízos econômicos e sanitários, né? A gente sabe que existem vários estudos que mostram que o aftóbio está ligado, de fato, como um vetor de agentes patogênicos, né? Mas quando a gente consegue montar um bom plano de ação usando manejos integrados, é possível vermos bons resultados e termos baixas infestações, né, nos galpões. Então, uma dica que eu daria, né, e que é de extrema importância também, é ter pessoas qualificadas para cuidar desse controle, né? Então, investir em capacitar essas pessoas que fazem, de fato, a coisa funcionar no dia a dia na granja. Exatamente, eu acredito que pessoas são fundamentais em todos os processos, né? E eu treinar, a assistência técnica é o que vai gerar os grandes resultados aí para a nossa cadeia. Obrigado. E vocês consideram o cascudinho como um indicador de qualidade dentro da cadeia produtiva? Essa pergunta é polêmica, né? Bom, a gente precisa lembrar que as aves dessas granjas, né, que a gente está citando, elas vão ser as responsáveis para produzir os frangos em escala, né? Então é preciso garantir que o topo das produções, que o topo dessas produções não haja problemas sanitários, né? Como, por exemplo, salmonela, que a gente conhece bastante, né? Que podem afetar os índices zootécnicos desses lotes, dessas aves, né? Então, um dos causadores dessas doenças, a gente sabe que são os insetos gerais, né? Então, portanto, o ponto principal, eu acredito que seja a qualidade do animal, ou seja, a saúde desse animal. Mas é óbvio que o controle de cascudinho entre um forte programa de biosseguridade é um dos pontos importantes do sucesso das granjas ficarem livres de doenças, né? Então, onde existe uma grande infestação, a probabilidade de você ter doenças nos seus lotes aumenta, né? Mas, além disso, também é importante que haja monitorias laboratoriais, né? Então, o que eu quero dizer? Que, de fato, pode ser importante que você fique com infestações
baixas para você ter uma certeza maior de que seus lotes não vão ficar doentes, por exemplo, né? Com certeza, é importante. O cascudinho, então, ele compromete, né, o controle de biosseguridade e principalmente se ele for portador de algum patógeno, que a gente tem vários estudos já que comprovam que ele pode ser transmissor tanto de salmonela como de Escherichia coli, enfim. Mas pode ser que esse cascudinho não seja portador, né? Como você falou. Sim. Mas o importante é a Por gente isso manter... que é bom evitar, né? Porque... Exatamente. E aí, qual é a forma integrativa para realizar o controle dentro da cadeia das aves de vida longa? O que você sugere para nós? Bom, primeiro, ter boas medidas de biosseguridade, ter um bom programa de controle de pragas em geral, né? Ter uma rotina e monitoria, né? Quando existe monitoria, é possível ver se você, com esse plano, está acertando ou se você precisa melhorar, né? Ou seja, é necessário ter uma visão global ou holística da sua granja, da sua unidade, né? Começando pela parte interna dos galpões, por exemplo, né? Você tem uma manutenção de bebedouro e comedouro, por exemplo? É importante você pensar sobre isso, né? Porque, por exemplo, se o seu bebedouro está vazando um monte de água, isso vai prejudicar na qualidade da sua cama. Se você não tem comedores com buracos, por exemplo, além de prejudicar a quantidade de comida que essa ave vai comer, a grande quantidade de ração na cama também é péssima, né? Para a gente ter um bom controle de cascudinho. Lembrar que o cascudinho adora umidade, resto de ovo, restos de fezes, tudo mais que tem dentro de um galpão, né? Aquele local é o local ideal para ele, né? Então, pense também sobre a vedação do seu galpão. Seu galpão está bem vedado? Como que está a estrutura do seu galpão? Tem muita rachadura? Tem muito buraco? Né? O cascudinho adora ficar nesses locais, né? Você fala para os seus colaboradores por que tudo isso que eu estou falando é importante? Então, também falar para os seus colaboradores a importância do controle de cascudinho e medidas de biosseguridade para ele entender por que ele tem que fazer aquilo lá. Eu também acho que é de extrema importância, assim, né? Passando, por exemplo, para a área externa da granja, existe resto de ração, por exemplo, embaixo do seu silo? Isso pode atrair um monte de animal, né? Não só inseto, entre outros animais que podem trazer patógenos, né? Existe restos de construção ou de materiais em volta do seu galpão, né? Pense sobre isso também, né? Você usa inseticida e limpa também a sua área externa? Então, entende quando eu quero dizer que a pessoa, quando quer ter uma baixa infestação, ela precisa ter uma visão holística, porque muitas vezes a gente pensa, é só dentro do galpão que tem cascudinho, eu não preciso pensar em mais nada. Mas o buraco é mais embaixo, né? Você precisa pensar em tudo que pode envolver esse cascudinho querer ficar ali na sua unidade, né? Então, às vezes, você está conseguindo eliminar uma infestação dentro do galpão, mas você está pensando na esterqueira, você está pensando em outros locais, né, que pode dificultar a sua vida. Então, a forma integrativa para um bom controle é pensar em todos os pontos que envolvem uma infestação de cascudinho. Tá? Não sei se eu te respondi. Não, foi excelente. Até eu gostaria de complementar. Quando você fala em... Você falou novamente em pessoas, a importância que é essas pessoas terem consciência da importância do controle. E me chamou muita atenção quando você falou na área externa. Muitas vezes a gente não se preocupa com a área externa e se preocupa apenas com o que está dentro da minha granja. Sendo que o cascudinho não nasce dentro da granja. O primeiro cascudinho não vem de dentro da granja, ele vai vir pela área externa. Então, um controle, um cinturão, né? Um controle ao redor da minha granja é muito importante. Obrigado. Muito 10. E que ações químicas ou mecânicas podemos realizar do início até o fim do lote, ou até o descarte dessas aves aí, para que eu possa ter um sucesso dentro do controle de cascudinho? Uhum. Eu acho que antes da chegada do seu lote, é importante você ter certeza que o seu galpão está limpo e livre de doenças, né? Então, é importante, primeiro de tudo, a gente falar sobre desinfecção, né? A segunda parte é essencial que você faça uma aplicação de um inseticida antes ou após a colocação da maravalha naquele galpão, né? É legal essa aplicação porque é um momento que você pode aproveitar para fazer uma ótima aplicação porque não tem árvore dentro do galpão, né? Então,
Se você fizer essa aplicação, você consegue ter um bom tempo sem ter que entrar ali novamente, né? Durante o lote, né, verificar quais são os locais de mais desafios. Por exemplo, eu vou falar os locais que eu, por exemplo, tenho desafio nas unidades, né? Embaixo de calha, nas muretas, nas divisórias, nos exaustores. Então, você tem uma pessoa que monitora esses locais? Então, eu preciso de uma pessoa que todo momento passe ali e veja, eu estou com um aumento de cascudinho ou está tranquilo? Então, durante o lote, é interessante também aplicações de inseticidas nesses pontos localizados, sem contato direto com as aves. Lembrar que a gente só pode usar produtos que sejam liberados para esse tipo de uso, né? Então, essa monitoria também é muito importante durante a vida do lote, já que a gente tem lotes que duram muito tempo. Imagina a gente ficar 1 ano sem fazer qualquer tipo de controle dentro do galpão. Então, fica quase impossível se não tiver essa monitoria e essas pessoas que saibam fazer isso de fato, né? O manejo da cama, né, que a gente entra na parte de mecânica, né, física. Manejo de cama, eu aprendi ao longo desse tempo trabalhando na agricultura, que é uma das coisas mais importantes, assim. Veneno é importante, inseticida é importante, mas junto com outros tipos de manejos, né? Então, o manejo da cama é de extrema importância para a gente conseguir ter poucos insetos dentro dos galpões, né? E entra naquilo que a gente estava falando, né? Você tá fazendo manejo dessa cama, você está usando cal. Lembrar que se usar cal é legal, mas tem uma interação com o inseticida, né? Geralmente, os produtos que a gente usa é cipermetrina, né? A cipermetrina, ela não age bem em meio ácido, né? Ela age bem em meio ácido, desculpa. Então, o cal pode ter uma interação ruim, né? Então, se você usar cal, dê uma espaçada para depois usar o inseticida, né? Na saída das aves, né, é também um ponto crucial. Então, se eu tenho uma infestação de cascudinho na saída das aves, lembrar que a temperatura do galpão abaixa. Então, você estava ali com um monte de ave dentro do galpão e você tirou essas aves, né, porque a vida do lote terminou. É importante também já você estar preparado, ter um cronograma para entrar dentro do galpão e fazer uma aplicação, né? Para que esses cascudinhos não saiam de dentro daquele galpão e não vá para outros galpões, né? Então, se tem uma coisa que eu falo muito com os funcionários responsáveis, né, por esse controle não adianta você cuidar de um galpão e não cuidar de outros ou de outros setores, né? Então, de repente, eu tenho um setor que não tem cascudinho, mas eu tenho outro que tem. E aí, como é que fica a hora que essas aves saem? Eles vão sair dali, né? Eles vão procurar um habitat mais ideal para eles, né? Mais quentinho, com mais aves e, enfim, e tudo mais, né? Lembrar também que é importante retirada de mortalidade de aves, né? Então, os seus funcionários estão tirando a mortalidade do galpão em tempo hábil? Isso também é muito importante, né? Então, você entende que são várias coisas que envolvem que a gente nem às vezes imagina, né? Mortalidade de ave, o que tem a ver com controle de cascudinho? Mas tem a ver com controle de cascudinho, né? Então, se você vai retirar essa cama de dentro do galpão e de repente vai levar essa cama para um outro local e você vê que existe cascudinho nessa cama, lembre-se também desse local. Se há uma esterqueira, também precisa de um controle nesse local, porque senão é um ciclo sem fim, né? Então, se isso tudo e mais um pouco for realizado com a frequência e a forma correta, eu acredito que você terá sucesso no seu controle de cascudinho e também de outros insetos. Legal, Graci. Muito boa a sua ajuda aí, sua explicação. Me chamou muito a atenção quando tu falou nos pontos embaixo da calha, sled, bebedouro e murretas, né? Então, 80-20, onde está a maior infestação, onde que chama a minha atenção no controle, né? E também a composteira, quando eu tiro cama da minha granja, né? Para não deixar muito próximo. Muito legal a sua explicação, muito proveitosa. Muito obrigado, de coração. Foi muito importante aí a sua colaboração, a sua ajuda com o nosso podcast. Precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Obrigada. Vetancast Séries, autoridades no assunto.